Olá, sou Marcelo Saturnino e esse é o Bisuário Responde, espaço onde eu tento esclarecer de forma mais detalhada algumas dúvidas postadas aqui no canal. E as perguntas de hoje são sobre transporte de carga. Primeira pergunta, do Bruno. Com relação às cintas, é verdade que quando elas estão na posição de U invertido, que é utilizada na amarração de cargas nos caminhões, elas têm capacidade para o dobro do peso? Sim, é verdade, Bruno. Vamos dar uma olhadinha aqui numa imagem bem representativa. Essa cinta aqui, na posição linear, posição esticada ou amarração direta, quando eu amarro um ponto na carga e outro ponto lá no veículo, num ponto de amarração, ela tem a carga máxima de trabalho de 3.500 kg. Mas quando eu faço a amarração envolvente, ou amarração de atrito, ou amarração de topo, que é de um lado ao outro do veículo, passando por cima da carga e apertando a carga no chão, por isso provocando o atrito que impede que ela se movimente, ela tem a dobro da capacidade. Ou seja, a capacidade, a carga máxima de trabalho efetivo dela é o dobro da linear. Acontece com todas as cintas. E está definido isso lá na NBR 15.8831 e 15.8832 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E outras curiosidades aqui em relação a essa cinta. Veja, é uma cinta amarela. Amarelo pelo código de cores da NBR, que nem sempre é seguido. O amarelo corresponde a uma cinta de 3.000 kg de CMT. Entre 3 e 4.000. E a CMT dela é 3.500. Mas a CMT é 7.000. Então, olhem aqui na cinta. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 costuras, 7 risquinhos ali. Não são costuras, são fiozinhos de cor diferente, que indicam a capacidade máxima de trabalho efetivo, carga efetiva dessa cinta aqui. Alguns fabricantes utilizam assim. E algumas vão colocar só 3 risquinhos indicando a carga máxima de trabalho na posição linear. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, ok? Falando mais detalhadamente sobre as cintas, os tipos de cintas e como calcular a capacidade delas. Mas lembrando, o principal meio de saber qual é a capacidade da cinta, qual a carga máxima de trabalho, é pela etiqueta. Não tendo etiqueta fica um pouco mais complicado. Porque tanto como eu falei, pela cor ou pelo número de linhas aqui, nem sempre é tão confiável assim. Mas é um meio de fortuna, como a gente chama. Segunda pergunta, agora do Moisés. A altura máxima dos containers é 4,60 m? Qual é a resolução que fala sobre isso? Moisés, resolução 812 de 2020. Ela é específica sobre containers, estabelece requisitos de segurança para circulação dos veículos transportadores de container ou veículos porta-container, mais conhecidos pela sigla VPC. Então, lá no artigo 6º da resolução, diz o seguinte: ó, fica dispensado a autorização especial de trânsito para o VPC com altura maior que 4,40 m e inferior ou igual a 4,60 m. A gente sabe que pela resolução 882, o limite máximo de altura para um veículo é 4,40 m. Um transporte normal. Tem algumas exceções para cegonha e tal, e para o container também. Então, nesse caso, a altura máxima para o VPC é sempre 4,60 m, sem AIT. E aqui um exemplo, que o principal problema está no container high cub, que é quando tem essa plaquetinha, esse adesivo amarelo aqui e essas zebradinhos aqui em cima. Indica um container, caixa alta, um pouco mais alto que o normal, cerca de um pé mais alto, 30 centímetros. Então, o container normal tem 8 pés e 6 polegadas. E o high cub está até escrito aqui, 9 pés e 6 polegadas. Ou 9 pés e meio. Porque cada pé, que é uma medida americana de 30,5 centímetros, cada pé tem 12 polegadas, que é mais ou menos 2,5 centímetros. Então, esse container aqui, se for calcular, 9 pés vezes 30,5 mais 6 polegadas, dá 2,90 m, quase 2,90 m. Então, vamos ver aqui. Aqui de cima até a base do container, 2,90.
Se a altura máxima dele é 4,60 m do VPC, caso o container sobre o VPC, quanto é que pode ter aqui, nessa parte que sobrou? O máximo. Pois é, 1,70 m. 1,70 m mais 2,90 m dá 4,60 m. Então, se eu chegar num container desse, especialmente num semi-reboque que está com a suspensão alterada, como essa da imagem aqui, uma imagem que eu fiz numa viagem. Essa imagem demonstra que o veículo está alterado, quer dizer que essa parte de trás aqui do container certamente está mais alto que o limite. Para saber se está ou não, não preciso subir no container para medir. Eu posso, não estou falando só do agente não, viu pessoal? Estou falando do transportador também. Quem for carregar um container desse, por exemplo, eu sou motorista de um caminhão no VPC, carrego um container de um tipo e um dia eu vou carregar um high cub, que é bastante comum inclusive, e eu quero saber se está passando da medida. Basta medir a base do container até o chão. Se der até 1,70 m, está dentro dos 4,60 m. Se der 1,80 m aqui, está passando 10 centímetros, está sujeito à autuação. E qual é a autuação? Transitar com veículo sem AET, sem autorização especial de trânsito, porque até 4,60 m não precisa. A partir de 4,60 m precisa de autorização. Então esse veículo vai ficar lá retido até o container ser transbordado com um veículo mais baixo, ou então que seja apresentada a autorização especial. E a última pergunta, caminhão cegonha e transporte de container precisa de curso especializado de cargas indivisíveis? Essa é uma pergunta clássica. Inclusive vou fazer um vídeo sobre isso, sobre cursos especializados, para desmistificar o que realmente precisa e o que não precisa. Nesse caso aqui é fácil, porque a resposta está no próprio MBFT. Então, se a gente for lá na ficha do artigo 162, inciso 7º, ele fala o seguinte: conduzir veículos sem possuir os cursos especializados ou específicos. Mas esse enquadramento aqui, o 91, é só para especializados, que aí inclui o curso de cargas indivisíveis. E o que fala lá embaixo, na terceira coluna da tabela, que é dos procedimentos? 15. Olha só o que está aqui, ó. Não será exigido o 7CI, que é o curso especializado de transporte de cargas indivisíveis, para os seguintes veículos e combinações, dentre outros. Combinações para transporte de veículos, CTVs, cegonhas. Cegonha não precisa. E combinação para transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, que é aquela cegonha que tem uma lona do lado, que tem aquela barriga onde pode transportar carga. VTAV também, que não faz parte da pergunta, mas está aí. E, aqui por último, veículos transportadores de container. Beleza? Então, se a pergunta era cegonha precisa? Não precisa. Container precisa? Não precisa de transporte do curso de transporte de cargas indivisíveis. Perfeito? Ficou alguma dúvida? Pode colocar aí nos comentários que eu respondo assim que puder. E se gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Considere também fazer parte da nossa comunidade, clicando no botão Seja Membro logo aqui abaixo. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!